Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Caroline with Jesus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu quero falar sobre provas da sua conversão. Você é convertido ou você é convencido? É isso que iremos falar hoje nesse novo vídeo, tá? Primeiramente, eu gostaria de ler um trecho da Bíblia com vocês, tá bom? Sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Então, aqui está falando o seguinte: se você realmente é convertido, prove-se a si mesmo essa conversão sua. Porque se Jesus Cristo que você prega não estiver dentro de você, transformando suas atitudes, sua forma de pensar, sua forma de agir, então você já falhou no teste, você já foi reprovado por Deus. Eu sempre falo que às vezes as pessoas se glorificam por ser usadas por Deus. Só que tem um princípio muito importante. O Senhor ele sempre considera a pessoa que está recebendo, que precisa receber aquela mensagem, como a pessoa mais importante. Agora, quem que ele vai usar, não importa. Porque não é sobre a pessoa que está sendo usada, é sobre Deus, o poder de Deus. Por exemplo, o Senhor usou uma mula para falar com Balaão, entendeu? Então, a pessoa que precisava receber essa mensagem era importante, precisava de receber aquilo. Então, os métodos do Senhor é infalível. Mas o mais importante de que ser usado é você ser aprovado no secreto com o Senhor. E é isso que vamos falar hoje, é isso que é importante, a prova de sua conversão. E sabemos que a fé é algo que de fato que nos salva. A fé em Jesus Cristo é o que nos salva. O intermédio de Jesus através do sangue que ele nos comprou, justificou, isso que nos salva. Porém, um salvo, ele tem atitudes transformadas. Então, ele vai demonstrar isso através das obras. Então, fé e obras andam junto. A obra não salva ninguém, mas um salvo tem boas obras. É isso que eu quero que vocês entendam. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, diz o seguinte: que o Senhor, ele é piedoso e misericordioso e não desviará os olhos de quem verdadeiramente se converteu a ele. Depois que você se converteu a Jesus Cristo, você melhorou ou piorou? Algumas perguntas aí para vocês refletirem. Depois que vocês converteram a Cristo, você melhorou ou piorou? Quando você lembra da sua vida passada, sua vida de pecado, você se sente triste ou orgulhoso? Quando você vê alguém do mundo, você critica ou aplaude? Quando você pensa na sua igreja, qual a primeira palavra que vem na sua mente? Uma crítica ou um agradecimento? Você consegue contar sua história de conversão? Quando você vai para a igreja, você vai feliz? Quando você obedece os mandamentos, você vai feliz? Por exemplo, dá o dízimo, você vai feliz ou você vai triste? As suas obras, elas refletem Jesus Cristo em sua vida? Você tem agido como um salvo? Porque muitas pessoas falam: ah, não é possível perder a salvação. Uma vez que o Senhor já nos salvou, não é possível perder. Não. O Senhor fala o seguinte: quem crê em mim e permanecer até o final será salvo. Porque, vamos supor, você aceitou Jesus Cristo hoje. Ok, eu aceito Jesus, quero mudar minha vida. Só que amanhã você já volta a fazer tudo que você fazia, isso não foi uma conversão de verdadeira. Às vezes a gente passa vários tempo na igreja, mas aí a gente se torna só um visitante crônico da igreja, a gente não se torna alguém realmente convertido. Não teve aquele novo nascimento que fez com que o velho homem morresse e nova criatura fosse formada. Porque muitas das vezes quando você nasce de novo do Espírito, você chora. Pensa numa analogia com o recém-nascido, ele está nascendo, ele chora. A primeira coisa que ele faz é chorar. Assim acontece. Você lembra quando você nasceu de novo? Se você chorou? Claro que não é só nisso que se manifesta, mas você tem essa lembrança. Eu sei que anos e anos passaram e você está na igreja. Mas será que realmente você está sendo aprovado? Ou você está sendo aí só um figurante? O Jesus que você prega realmente está na sua vida? O Espírito Santo realmente se manifesta através de vocês? Você tem um amor pelos perdidos, assim como Jesus tinha,
pelas prostitutas, pelos drogados, pelas pessoas que cometem roubo, assassinato. Você tem amor por essas pessoas? Pessoas que estão no mundo aí se perdendo, você olha com ódio, com raiva delas, ou você quer ter a mesma compaixão que Jesus Cristo tinha? Outra coisa muito importante é, você deixou de pecar menos desde que você converteu? Porque a gente sabe que Jesus Cristo, quando ele entra dentro de nós, ele começa um processo de conversão. Ele começa a limpar, tirar tudo que não pertence a ele. Só que isso depende de você, o quanto que você deixa Jesus entrar dentro de você, o quanto que tudo que você tem recebido entra e penetra nas suas células. E você consegue digerir aquilo ali e, de fato, transcender o que é passado, transparecer. Aquela passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo, ganhará. Essa passagem é uma passagem muito interessante, porque se a gente usar dois personagens bíblicos para entender um pouco sobre isso, a gente pode usar Judas e Mateus. Ambos, Judas e Mateus, trabalhavam com dinheiro. Eles tinham dinheiro ali com a sua confiança. Lhe traziam conforto, recursos, bens materiais, uma vida confortável. Então, os dois tinham um apego com dinheiro, tanto que os dois trabalhavam relacionado a dinheiro. Mateus era um coletor de impostos, que era uma classe muito odiada pelos próprios judeus, porque eles se juntavam ao Império Romano para poder coletar impostos abusivos em cima do próprio povo. Então, era uma profissão muito mal vista, assim como prostitutas, pessoas doentes. Então, ele fazia tudo isso por dinheiro, ele tinha uma vida confortável. Judas Iscariotes também era envolvido com dinheiro, era alguém que tinha uma ganância, que tinha um amor ali pelo dinheiro. Tanto que, naquela passagem que a moça estava lavando os pés de Jesus com um perfume muito caro, ele fala: não, gente, a gente poderia estar vendendo esse perfume e dar aos pobres. Aí Jesus fala com ele: olha, os pobres sempre vai estar por aí, mas você não vai me ter para sempre. Por que você está se importando com isso? Então, eram duas pessoas totalmente ligadas ao dinheiro. Judas ainda depois passou a ser tesoureiro, né, dos apóstolos, que guardava a bolsa de finanças e defraudava, né, traía eles lá e já roubava um pouco de dinheiro para ele. Então já era alguém que não sabia lidar com o dinheiro. E o Senhor fala também, não tem como servir a dois deuses. Esses dois rapazes, esses dois personagens bíblicos, eles serviam ao dinheiro. Não era o dinheiro que servia a eles, eles serviam o dinheiro. O Deus deles era o dinheiro. Aí o Senhor fala, não tem como servir a dois deuses. Ou você serve a Jesus Cristo, ou você serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro, lá na época que ele usou como analogia. Porque ou você vai desagradar um, ou você vai agradar outro. Ou você vai servir um, ou você vai deixar de servir outro. Não tem como. Tô usando o exemplo de dinheiro que é desses dois rapazes, tá? Mas aí, às vezes, para você pode ser outra coisa, pode ser uma outra renúncia. A renúncia desses dois rapazes seria o dinheiro. Mateus, né? Ele foi e renunciou ao trabalho dele. Ele tinha uma vida totalmente confortável, né? Morava numa casa boa, tinha boas coisas. Ele renunciou isso aqui para andar com Jesus. Ele falou: não, eu realmente aquilo ali para mim não quero, vou andar com Jesus. E aí, com Jesus, ele com certeza não teve aquela vida maravilhosa que ele tinha em relação a financeiramente falando, mas espiritualmente ele tinha tudo, né? Às vezes pode ter passado dificuldades, a gente não sabe, né? Porque o Senhor falou que teríamos aflição. Agora, ele renunciou e seguiu Jesus. Totalmente certo. Ele tomou a cruz dele, que seria as dificuldades. Negou-se a si mesmo, que é a vontade de ter algo bom, de ter uma vida confortável, e seguiu Jesus. Agora, Judas, em contramão, o que ele fez? Ele não renunciou, ele não abriu mão, tá? Ele quis ganhar a vida dele. Olha, eu vou estar com Jesus, mas eu quero estar com Jesus assim na vida boa, porque os judeus naquela época eles tinham a concepção, acho que ainda até hoje tem, que o Messias viria como um líder político totalmente rico que tiraria Israel, né, os israelitas, dessas condições totalmente difíceis, né? Desse domínio, dessa insegurança de ataque de outros países, que seria um líder político muito rico. Então, eles não acreditavam que Jesus seria capaz de suprir todas as necessidades que Judas teria. Então, ele ainda continuou com amor ao dinheiro dele, mas também queria ter o amor a Jesus.
E isso não ia dar, o Senhor mesmo avisou que não tem como servir aos dois senhores. Então ele quis seguir Jesus, ele fez tudo errado, quis seguir Jesus com amor ao dinheiro e sem negar a si mesmo, sem negar as suas vontades. O que aconteceu? Quando ele viu que as coisas começaram a ficar difíceis, que as coisas não iam bem como ele achava, ele vendeu Jesus por 30 moedas. E assim, foi algo que desgraçou a vida dele. E acabou tirando sua própria vida, porque não tem como servir a dois senhores. Talvez você está assistindo esse vídeo aqui e está falando, olha, eu não me sinto aplicado a isso, eu não acho que isso é para mim. É sim. Sempre vai ter alguma coisa que vai concorrer com Jesus Cristo. Vou usar o meu exemplo. Para mim, sempre o entretenimento esteve acima de Jesus para mim. Eu tinha uma idolatria com entretenimento. Então, eu nunca pensava que isso poderia ser um Deus na minha vida. Até ler o livro Deuses Falsos, que lá mostra vários tipos de deuses que a gente jamais entenderia. Pessoas, ideias, sonhos, objetos. Tudo pode ser objeto de idolatria, que é o que o Senhor abomina, que é quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Aí você pode estar pensando, mas eu não coloco nada de lugar de Deus, o Senhor é Deus pra mim e nada pega. Mas quando você tem que confiar numa situação difícil, você recorre ao dinheiro, você recorre a uma pessoa, você não recorre a Deus. Quando você gasta muito tempo do dia com uma coisa, não é com Jesus, é com uma outra coisa que está concorrendo com Jesus. E se você quer viver uma conversão verdadeira, não pode ser confortável, o evangelho não é confortável, você sai da sua zona de conforto. As coisas que você gosta, você tem que avaliar, peraí, isso aqui tá realmente no lugar de Jesus, então tem que tirar. O Senhor fala, buscai primeiramente o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se tem alguma coisa aí que você está buscando primeiro, antes de buscar Deus, está errado, isso é idolatria. Então, você não está negando a si mesmo. Negar a si mesmo é olhar para suas próprias vontades, necessidades e dificuldades e falar, não, tá tudo na mão de Deus. Se tiver que ser resolvido, é o Senhor que vai resolver para mim. Entendeu? Eu tô colocando na mão dele. Já que eu tenho Jesus como meu Salvador, meu Senhor, de nada terei falta. Não tá falando que nada vai te faltar. Nada terei falta. Como eu tenho ele, eu já me sinto completo. Então, mesmo que falte alguma coisa ali, não vai significar nada, porque Jesus está na minha vida. Entendeu? Muitas pessoas interpretam errado isso. Acho que, tipo assim, eu tenho Jesus, então eu não vou passar por dificuldade, eu não vou passar por problemas, eu não vou passar por aflições. As pessoas acham isso, não. Como eu tenho Jesus, essas aflições, essas dificuldades, problemas, elas não são nada. Nada vai me faltar porque eu tenho Jesus. Então, tudo vai ser resolvido. O Senhor vai passar comigo no vale da sombra da morte. Quando eu estiver passando pela fornalha, o Senhor passará comigo. Você não vai ser livrado da fornalha. Você vai ser livrado na fornalha. Na aprovação, o Senhor te livra. No deserto, você vai ter que passar por lá, mas o Senhor estará ao seu lado. Então, para isso, o Senhor precisa que sejamos verdadeiramente convertidos. Temos nome de cristão, mas que não vivemos a palavra. O evangelho, ele é renúncia. Ele é realmente você se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, eu não tenho nada. Eu não quero que nada esteja no seu caminho, Senhor. O Senhor vai entrar na minha vida e é o Senhor que vai transformar. Um novo nascimento é você abandonar as velhas práticas, abandonar os velhos deuses. Tudo que você mais aprecia, você abandonar e colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vão se desenrolando. E é isso que temos que fazer. Essas são algumas provas de sua conversão. Examine-se a si mesmo, como diz lá em 2 Coríntios. Examine-se a si mesmo. Vê se realmente você está sendo aprovado por Deus. Se você realmente está tendo uma conversão ali que seja notado. O Senhor te aprova no secreto. Só que as suas obras vão dizer o seu testemunho para as outras pessoas. Imagina alguém que era do mundo igual você, ou que fazia as mesmas práticas que você, e vê que você vai para a igreja e viu que você não mudou nada. Qual que vai ser a vontade dessa pessoa de sair do mundo? Falar, pô, o cara tá na mesma, mudou nada, só tá lá na igreja, mas não mudou nada, porque o verdadeiro evangelho não entrou em você, você não abriu mão das coisas por Jesus. Como aquele jovem rico lá, sabe? Nem todo mundo o Senhor vai pedir riqueza, mas o Senhor sabia que no coração daquele jovem, quando ele pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no céu? Aí o Senhor fala, siga os mandamentos. Não, isso aí eu já sigo. Aí ele fala, então deixa eu olhar dentro do seu coração se realmente não tem nenhum outro Deus ali. Aí ele viu, dinheiro.
Aí ele fala, testa ele. Então dá as riquezas pro pobre. Porque se ele desse, ele tá abrindo mão, ele tá renunciando de algo que tá dentro dele que poderia tomar o lugar de Deus. Como ele não renunciou, ele preferiu ficar com Mamon do que Jesus. Novamente eu repito, talvez para você não vai ser o dinheiro, talvez para você vai ser um status, uma reputação, o seu trabalho, entendeu? Por exemplo, em Jó, ele tinha aquele apreço pela família dele totalmente no coração dele. E quando ele perdeu tudo, ele se sentiu assim, oh meu Deus, agora eu perdi tudo. Porém ele lembrou, não, mas Deus está comigo, então não vou negar ao meu Senhor. E foi isso que fez com que Jó fosse totalmente restituído em todas as áreas. Porque quando você coloca Jesus em primeiro lugar, tudo dá certo em sua vida, entendeu? Mesmo que a situação pareça contrária, o Senhor está cuidando de você. Então temos que fazer um mínimo pelo Senhor, renunciar coisas que estão no nosso coração que nos impedem de chegar mais próximo de Cristo, entendeu? Como eu disse, para mim é um entretenimento. Muitas das vezes eu coloquei o entretenimento como um Deus na minha vida, eu idolatrava o entretenimento, eu passava tempo, eu estava ali amando, fazendo muito mais coisas para o entretenimento, gastando dinheiro, coisas que eu poderia estar fazendo para Jesus, ajudando, investindo meu tempo em fazer a obra, em pregar, em contribuir com a obra. E muitas das vezes eu coloquei o entretenimento em primeiro lugar. Às vezes para você pode ser o seu filho, a sua mãe, a sua namorada, né, o seu amor, o seu sonho, seus bens materiais, a sua riqueza, né? Ou às vezes pode realmente ser um Deus, sei lá, o Buda, sei lá, qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa na sua vida. Então tome cuidado, renuncie, olha para dentro de si e fala, olha, realmente eu tô com essas coisas aqui, tá no lugar de Jesus, eu vou renunciar, pegar a minha cruz, que é as aflições que você terá por amar a Cristo, tá? E vou seguir Jesus. Lembrando que uma outra prova de conversão muito importante que se você está sendo perseguido de alguma forma, não é só lá no Iraque, em outros países assim que os cristãos são perseguidos, não. Aqui também somos perseguidos, às vezes com menos violência, a gente é perseguido ideologicamente. Às vezes as pessoas zombam, fazem piadas, riem de você, sabem? Porque quando você tem Jesus no coração, essa aura que fica em você, todo esse espírito incomoda as outras pessoas que não querem a mesma coisa que você. Então as pessoas ficam incomodadas, elas implicam com você. Então olhe para dentro de si, olhe se realmente você tem mostrado as suas provas de conversão. As suas provas de conversão devem ser algo que deve ser visto não só por você, mas pelas outras pessoas também. Claro que é Jesus que te vê no secreto, ele sabe de tudo, mas as outras pessoas precisam ter esse testemunho. Então, reflita sobre você, qual a imagem que você está passando para as pessoas. Você realmente é convertido ou você é só convencido? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe para seus amigos, examine-se vocês mesmos, prove uns aos outros e se ajudem a consertar para que vocês venham concentrar apenas em Jesus Cristo, colocando em primeiro lugar, seguindo ele e renunciando a si mesmo, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. É isso e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.